Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, Deus. De antemão, quero agradecer o privilégio que Deus nos concede, de estarmos aqui nesta manhã de hoje, prestando culto ao Senhor, juntamente com a comunidade evangélica Vida Eterna. Graças a Deus por esta igreja local. Obrigado, pelo convite, através do pastor Sandoval. Já é a segunda vez que nós estamos aqui e, de fato, de verdade, nós nos sentimos bem, nos sentimos em casa. Aleluia. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Lucas, o Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. O Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 15, verso 11. Aquele texto tão bem conhecido por todos nós, no qual o Senhor Jesus propôs uma parábola, a famosa parábola do filho pródigo. Esse texto sagrado tem muito a nos ensinar nesta manhã de hoje. Amém? Lucas capítulo 15, verso 11 diz, são palavras de Jesus. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio a aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos para guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? O Senhor Jesus, ele sempre comunicou as verdades eternas, as verdades que ele veio do céu nos trazer, através de parábolas, histórias que eram acessíveis à compreensão de todas as pessoas que estavam ouvindo. O que é uma parábola? É uma espécie de ilustração, é uma história que se conta, e essa história, à medida que se desenvolve, ela faz apontamentos, ela é uma espécie de link com coisas espirituais, fazendo com que não apenas a gente grave a história, e a história por si só já é muito bonita,
e já comunica algumas verdades muito práticas para nós, mas além de ser um meio muito didático, né, uma metodologia didática, pedagógica muito eficaz, além de ser belo também, isso aqui foi um recurso utilizado pelo Senhor Jesus, e as pessoas que estavam ali ouvindo, né, as suas parábolas, as suas histórias, elas tinham a sua compreensão aberta para as coisas do alto, para as coisas de Deus. O Senhor Jesus aqui falou a respeito de um homem, dono de uma propriedade, que tinha 2 filhos, que eram os herdeiros. A seu tempo, cada um haveria de tomar o seu quinhão daquela propriedade, daquela fazenda. Mas, de forma surpreendente, o filho mais novo, antes do tempo, se achegou ao pai e falou: pai, dá-me a parte que me cabe dos teus bens. Dá-me a parte da fazenda que me pertence. E de forma mais surpreendente, talvez, né, do que a proposta, né, tão precipitada do filho, foi a atitude do pai, que não se ofendeu, que não retrucou, que não contra-argumentou diante daquele pedido, podemos dizer, pedido descabido. O pai repartiu e deu àquele filho mais novo aquilo que ele entendeu ser de posse legítima de seu filho, ainda que de maneira antecipada, num momento não apropriado. E o texto sagrado nos fala que aquele filho, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e ele dissipou todos os seus haveres. O verso 13 diz: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele fez um pedido ao seu pai, e o seu pai, uma vez, atendendo o desejo do coração do filho, não muito tempo depois, este seu filho, ajuntando tudo que tinha, partiu. E ele então desperdiçou os seus bens, ele gastou os seus bens, ele dissipou todos os seus bens, vivendo de maneira dissoluta, de maneira desregrada. Nós somos filhos de Deus. O nosso bom Pai tem uma herança a cada um, para dar a cada um de nós. Mas é importante que nós venhamos discernir os tempos em que as bênçãos de Deus devem se cumprir em nossas vidas. Existe uma expectativa no coração de cada um de nós, de herdarmos aquilo que, de forma legítima, nos vem da parte do Pai. O Pai é bom, o Pai se alegra em dar a cada um dos seus filhos aquilo que lhes cabe. Mas é preciso que nós tenhamos esse discernimento, esta maturidade para percebermos em que tempo seja conveniente tomar posse daquilo que o nosso Pai, de bom grado, um dia vai nos conceder. Ele pediu, é legítimo pedir bênçãos ao Senhor. O que é que você, enquanto filho de Deus, enquanto filha de Deus, está pedindo ao Senhor? Sim, peça ao Senhor, mas peça sempre respeitando o tempo e o propósito do Pai. Sim, o Pai tem bênção para você. Existe uma parte que te cabe. No momento em que o Pai Celestial separar o quinhão, a porção de cada um, tenha certeza, você será contemplado, você será contemplada. Mas é importante que nós venhamos nos achegar ao Pai, tendo no coração esta profunda reverência, este temor que é um respeito profundo para com o nosso bom Deus, para com o nosso bom Pai. Este moço pediu, mas o seu pedido não respeitou o tempo e o propósito do pai. Mas apesar disso, o pai atendeu o pedido do filho. O que não foi bom para o filho? Quem entendeu diz amém.
O Pai Celestial quer nos levar à maturidade. Este filho era o filho mais moço. Faltava-lhe experiência, faltava-lhe maturidade, faltava-lhe visão do todo. O Pai Celestial, melhor do que você, melhor do que eu, conhece o todo da questão. Sim, é legítimo orar, é legítimo pedir: Pai, intervém, faz, age. O que é que o Senhor tem preparado para mim no tocante a esse aspecto da minha vida? Dá-me a minha porção, dá-me o meu quinhão, dá-me a parte da herança que me cabe. Peça a Deus. O Pai se alegra com isso. Mas é importante dizer que a oração de um filho de Deus não é imposição da sua vontade em detrimento da vontade do Pai. Nós, à medida que oramos, desenvolvemos e aprofundamos comunhão com Deus, e ali em oração, em comunhão com o Senhor, o Espírito Santo abre o nosso entendimento, Ele habilita o nosso coração, para que possamos entender o plano de Deus, e o plano de Deus, irmãos e irmãs, é o melhor para as nossas vidas. Não insista num pedido que, se atendido, te trará prejuízo. A bênção em si é boa. A parte que lhe cabia da herança era uma parte que de imediato o enriqueceu, mas ele não tinha maturidade, ele não tinha experiência, ele não tinha condições emocionais, intelectuais, ele não tinha condições espirituais para administrar de maneira legítima os recursos que de uma só vez lhe vieram às mãos. Por que será que Deus está te abençoando a conta gotas? Por que Deus não faz de uma vez? É porque você e eu, por vezes, na maioria das vezes, não temos condições de administrar tudo quanto nos cabe na herança de Deus. Quem entendeu isso, diz amém. Continue a pedir, continue a orar, mas nas suas orações nunca afronte a Deus. Sempre respeite o propósito e o tempo do Senhor. Um certo homem, vendo Jesus descer com os seus do monte, se aproximou dele, era um homem leproso, e então de longe ele falou: Senhor, se tu queres, tu bem podes tornar-me limpo. E o Senhor Jesus disse: quero, fica limpo. E tocou aquele homem, e aquele homem imediatamente se viu livre do seu mal. O nosso Deus é poderoso. Peça a Ele, mas faça como este homem fez. Senhor, se tu queres, tu podes tornar-me limpo. E a expressão, né? Aquele pedido que expressava, aquela oração, aquele clamor, aquele pedido que expressava o desejo do coração daquele homem leproso, coincidiu com o desejo, o propósito de Deus. O Senhor Jesus disse: eu quero, fica limpo. Respeitemos esse princípio. Falemos com o Pai de maneira a respeitar a autoridade do Pai. Senhor, se tu queres, tu podes. E a nossa esperança nas orações que fazemos é esta: tudo quanto pedirmos segundo a vontade de Deus, Ele nos concede. Quem crê nisso, diga amém. Busque em oração pedir em conformidade à vontade do Pai, dentro do plano do Pai, dentro do propósito do Pai, dentro do tempo do Pai. Aquele moço inexperiente se achegou ao seu pai, ele fez um pedido: dá-me agora a parte da fazenda que me cabe. E me parece que foi um pedido meio que afrontoso, que colocou o pai numa condição de entristecimento do coração, porque o pai de antemão sabia qual era a intenção do coração daquele moço. Mas apesar disso, o pai, que é pai e não carcereiro, deu não apenas a parte que lhe cabia dos bens,
mas permitiu que poucos dias depois, aquele moço ajuntasse tudo o que era seu, e ele partiu. E agora, distante do pai, ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de maneira desregrada, vivendo dissolutamente. Às vezes nós pedimos coisas a Deus e Deus nos concede. E de imediato nós vamos usufruir, desfrutar daquilo que Deus nos deu, longe de Deus. E a gente acaba por perder a bênção de Deus, pela má administração da bênção de Deus. Por que será que está demorando? Talvez porque você ainda não tem a maturidade para lidar com a administração desta grande bênção que Deus tem para você. Mas se você insistir bastante, Deus vai te dar. E você vai viver esta bênção longe de Deus. E porque quem está longe de Deus vive desregradamente, vai desperdiçar a bênção de Deus. Aquele moço, quando saiu da casa de seu pai, ele saiu com as mãos cheias. Mas quando ele voltou com as mãos vazias. Deus tem uma bênção para nós, mas Ele primeiro quer preparar os nossos corações. Quem está entendendo isso, diga amém. Aquieta o seu coração. Deus tem uma bênção para você. E veja qual foi a dinâmica. Ele pede, ele recebe. Poucos dias depois, ele ajunta o que é seu, parte e perde, e dissipa, e desperdiça. Quem recebe a bênção e vai desfrutar da bênção longe do Pai, acaba por perder a comunhão com o Pai e a bênção que o Pai lhe deu. A bênção de Deus só pode ser desfrutada de maneira legítima na presença de Deus. E o texto sagrado procede. Houve fome sobre aquela terra na qual o filho foi ser feliz. Mas não há felicidade longe da casa do Pai. Não há felicidade uma vez que se rompe comunhão com o Pai. Não há realização quando nós vamos viver longe de Deus, longe da supervisão disciplinadora de Deus. Na casa do Pai tem regra. É a casa do Pai, não é a casa da mãe Joana, né? Na casa do Pai existe uma forma adequada de se comportar, mas o filho não queria se adequar a essa disciplina, a esta supervisão, a este regramento, a esta conduta adequada, conveniente, porque o pai, quando está presente, impõe respeito, amém? Adão, onde estás? Eu sabia onde Adão estava. E por que Adão naquele dia se escondeu do Senhor quando ouvia a voz do Senhor que passeava no jardim? Porque ele transpôs os limites que o pai havia estabelecido para a própria segurança do filho. No dia em que você comer desse fruto, você certamente morrerá. E ele então transpôs estes limites. Ele não respeitou a regra do jardim, ele não respeitou a regra da casa do pai, e ele então foi viver dissolutamente, e ele perdeu comunhão com o pai, e perdeu o jardim. Existe muita coisa em jogo. Se submeta à disciplina do pai, se submeta ao conselho amoroso do pai, e isto para a preservação daquilo que ele já te deu. Ele te deu um bom casamento, ele te deu recursos financeiros através dos bons negócios que você tem feito ao longo dos anos. Tudo isso veio às tuas mãos pelas mãos do Pai. Isso não foi azar, isso não foi sorte, isso não foi
Collor, Sarney, já inverti a ordem, né? Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, né? Porque Dilma e Lula é a mesma coisa. E depois Bolsonaro. Não foi sorte, não foi azar, não foi plano econômico, não foi questões de lá de fora ou daqui de dentro. Tudo que te veio à mão, veio da mão do Pai. Foi da mão do Pai. Quem se distancia do Pai, se distancia também da mão do Pai. Existe uma torneira que da parte de Deus foi aberta. E esta torneira, segundo o plano de Deus, vai ficar aberta. Quem crê nisso, diga amém. Mas não se distancie do Pai, senão a torneira fecha. E o moço se ausentou da casa de seu pai. Ele queria autonomia. E isso se traduzia em seu coração por uma independência arrogante. Eu me basto, eu não preciso nem da presença, nem do conselho, nem da disciplina e nem nada mais que vem da mão do meu pai. Eu me basto, eu me garanto. E ele, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e ali dissipou todos os seus haveres e sobreveio uma fome naquele país. E a fome foi tão intensa que aquele homem agora se viu na necessidade de se agregar a um dos cidadãos daquele país e se submeter à atividade mais humilhante que um judeu, que um israelita poderia exercer, que era a de ser guardador de porcos. Para um judeu, porco é coisa imunda. Não se pode comer carne de porco. Novo Testamento é outra coisa, amém, irmãos? Com moderação, torresminho vai bem, amém? Mas tem que ser pouco, hein? Senão a gente descompensa aí as coisas, tá? Dá uma maneirada aí. Ele se agrega, ele faz aliança. Ele se distancia do pai e se agrega, ele se aproxima de um cidadão daquele país que tinha como fonte de lucro cultivar não, né? Produzir, vamos assim dizer, né? Produzir coisas imundas. Porco é porco. É da sua natureza chafurdar na lama. Você pode pegar um porco, dar um banho nele, colocar um lacinho e espirrar perfume, solta ele. Ele vai para o lamaçal. Porco faz aquilo que lhe é próprio, aquilo que corresponde à sua natureza. E aquele homem agora está como guardador de porcos. E ele tem fome, e a fome é intensa. Tão intensa que ele sente desejo de comer o que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Aos olhos daquelas pessoas, os porcos valiam mais do que aquele homem. Opa, não vai comer a comida do meu porco, não. Você vale menos do que um porco. Quem não dá valor ao que tem, acaba sem valor algum aos olhos das pessoas. Valorize o que você tem. Não desperdice os seus bens. Não desperdice os seus haveres. Não desperdice as bênçãos que Deus colocou em sua mão. Porque quem faz uso não legítimo dos recursos que o Pai lhe dá, se precipita numa condição vexatória. Quem não dá valor ao que tem, quem não dá valor ao que recebeu de Deus, acaba sem valor algum aos olhos das pessoas. Dê valor. Dê valor à fé que o Espírito de Deus plantou em seu coração. Dê valor. Dê valor à sua condição de homem de Deus, de mulher de Deus. Dê valor. Valorize a sua esposa, valorize o seu esposo, valorize o seu lar, valorize a sua família, valorize a sua posição no lar. Ele era filho, mas ele abriu mão de ser filho. Não abra mão da sua posição no lar. Você é esposo,
não abra mão. Você é esposa, não abra mão. Você é pai, você é mãe, não abra mão. Você é filho, você é filha, não abra mão. Em nome de Jesus, se posicione no lar, porque disso depende a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele era filho, mas se ausentou do lar e foi viver dissolutamente. Se posicione no lar. Diga a Deus, eu vou assumir minha posição no lar. Quem está entendendo isso, diga amém. E ele sentia fome, uma fome tão intensa que ele desejava comer, né, das alfarrobas que os porcos comiam, das bolotas que os porcos comiam. A fome era demais, né, irmãos? Quando a gente se ausenta de Deus é que a gente percebe o tamanho do vazio que existe dentro da nossa alma. A fome, a necessidade de sermos preenchidos. Na casa do Pai tem abundância de pão, e eu aqui padeço fome, disse ele quando caiu em si. Quando ele chegou lá no fundo do poço, quando ele percebeu que as pessoas com as quais ele havia feito aliança, as quais ele havia se aproximado, que estas pessoas não lhe davam valor nenhum, antes pelo contrário, valorizavam mais aos porcos do que a ele, aí ele entendeu, só o meu Pai me dá o devido valor. Só o meu Pai é quem me dá o devido valor. E ele então caindo em si, quando a pessoa cai em si, ela se desperta e percebe, eu era feliz e eu não sabia. O que fez com que ele se ausentasse da casa do Pai talvez fosse a insatisfação. Vez ou outra acontece conosco lá em casa, minha esposa e eu, né? Eu queria comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Isso acontece com você também? Eu queria comer uma coisa, mas eu não sei o que é. É uma coisa gostosa, é uma coisa diferente. Não é pizza, não é hambúrguer, não é comida japonesa, não é comida mexicana, não que é. Isso demonstra o quê? Que a gente está tão satisfeito que a gente passa a ficar insatisfeito. Quem entendeu isso diz amém. É que Deus, em sua bondade, tem nos dado tudo quanto a gente quer, na hora que a gente quer. Então, por conta disso, eu preciso de algo que eu nem sei o que é. Esse moço saiu de casa em busca de algo que ele não sabia o que era. Talvez o seu pai o tenha interpelado, mas filho, por que você vai partir? O que te falta aqui? Pai, aqui não me falta nada, mas eu vou atrás de alguma coisa que eu não tenho aqui. Eu não sei o que é, mas eu acho que eu vou achar. E distante do Pai, agora existe um vazio, né? E no caso dele, um vazio literal, no seu interior. Ele tinha fome, desejava pelo menos comer bolota de porcos, mas ninguém lhe dava nada. E ele então, caindo em si, disse consigo mesmo: quantos dos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome? Eu vou me levantar, eu vou ir ter com o meu pai, eu vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos me aceita na condição de um dos teus trabalhadores. E ele deu um salto, ele deu um pulo, e ele foi se aproximar, ele foi uma nova vez ao encontro do seu pai. Louvado seja o teu nome. Não existe causa perdida, não existe vida perdida, uma vez que a pessoa cai em si e se dispõe a abrir a boca e confessar o seu erro e dizer: olha, você, meu pai, é tudo o que eu preciso. Às vezes nós nos distanciamos de Deus e de pessoas, e Deus e estas pessoas nos fazem falta,
e a gente fica meio assim, será que ainda tem jeito? Será que ainda tem reconciliação? Será que a minha comunhão com o Pai Celestial, com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu pai, com a minha mãe aqui da terra, será que esse relacionamento pode ser restaurado? O caminho da restauração do relacionamento é cair em si, reconhecer, abrir a boca e confessar. O nosso Deus restaura, amém? Mas Ele restaura através de um caminho por Ele já fixado. É preciso cair em si. É preciso reconhecer. A culpa é minha. Fui eu que me distanciei. Fui eu que me ausentei. Fui eu que fui viver dissolutamente. Fui eu que não dei o devido valor. Fui eu que me ausentei de casa. Fui eu. Mas a casa está lá. E a pessoa está lá. E este homem, este moço voltou ao seu pai, e a intenção do seu coração era fazer esta confissão completa: pequei diante de Deus, diante de ti, não sou digno, não sou merecedor, mas por tua bondade me aceita, pelo menos na condição de um dos teus trabalhadores, porque aqui os trabalhadores da casa do meu pai, pensava ele, tem abundância de pão, eu longe da casa do meu pai padeço fome. E ele se levantou e foi ter com o seu pai. Irmão, irmã, você já orou? Você já pediu restauração, reconciliação? Você já pediu que Deus, fizesse uma obra dentro do lar? Agora se levante e vá, e abra a boca. Eu fiz bobagem, eu errei na vida, e eu sinto falta. E do lado de cá, o pai que sempre esperou o regresso do seu filho. O filho começou a fazer esta confissão e o pai o abraçou, o beijou, o vestiu com roupas novas e limpas, colocou sandália nos seus pés, colocou um anel no seu dedo e chamou os seus servos e falou assim: hoje nós vamos fazer uma grande festa. Pega lá um novilho cevado, aquele gado que a gente alimenta de forma diferente e especial, como que o reservando para uma ocasião especial. A ocasião especial chegou, o meu filho que estava morto reviveu, que estava perdido, agora ele foi achado, e o pai falou: para tudo é hora de festa. É hora de festa, porque se tem algo que o Pai Celestial gosta de celebrar, gosta de festejar, se existe uma alegria com a qual o coração de Deus se alegra, é a alegria de restaurar um dos seus filhos. Deus se alegra com a restauração, Deus se alegra com a reconciliação, Deus se alegra, Deus faz festa no momento em que um dos seus reconhece o seu erro e se volta para Ele com arrependimento, crendo que o Pai Celestial é um Deus perdoador, um Deus que restaura, um Deus que tem porta aberta para que nós possamos entrar mais uma vez em sua casa. E ele ali chegou na expectativa de ser aceito como um dos trabalhadores, mas o pai disse: você é o meu filho, nunca, jamais deixou de ser o meu filho. Você partiu como filho, você regressa como filho. Na sua partida eu me entristeci, mas no seu regresso eu me alegro. Quem crê nisso, diga amém. E o que se começou a ouvir em toda aquela propriedade foi música. O que se viu foi danças, foi festa, e o novilho cevado ele foi imolado, e aquela boa carne começou a ser assada, e o filho mais velho que esteve no campo ao longo de todo o dia, trabalhando, ele veio chegando à tardezinha, que som de música é esse? Que cheiro bom de churrasco é esse?
Opa, peraí, é festa, é? Então veio um dos serventes, um dos criados da casa, e lhe disse o que está acontecendo. Olha, o teu irmão mais novo veio, e porque o seu pai o recebeu são e salvo, ele falou, olha, vamos sacrificar rápido o novilho cevado, e vamos fazer festa. E a alegria do pai causou tristeza no coração do filho mais velho. E o filho mais velho se recusava a entrar naquela casa para participar da festa, para se fazer participante da alegria do pai. E o pai então saiu lá fora e tentava conciliar o seu filho. Filho, convinha que nós nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e agora foi achado. Entra, filho, entra, porque esta festa, esta alegria também é um banquete para você. Se alegre comigo, se alegre, porque o seu irmão mais novo foi recebido aqui são e salvo. Mas aquelas palavras fizeram doer o coração do filho mais velho, que retrucou e disse: pai, há quanto tempo eu te sirvo, sem jamais transgredir, sem jamais quebrar nenhuma norma, lei, regra que o Senhor estabeleceu. E o Senhor nunca me deu nem sequer um cabrito para que eu pudesse fazer uma festa com os meus amigos, mas vindo este teu filho, não é meu irmão, é teu filho, que fez o que fez, você agora manda sacrificar um novilho cevado, o Senhor faz esta festa para ele. Pai, isso não está certo. Filho, entra e celebra comigo, se alegra comigo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter coração aberto, não apenas seguindo o exemplo do filho mais novo, de confessar quando nós erramos, para que haja restauração, mas nós também precisamos ter coração aberto, para entrar na festa e nos alegrarmos com aquilo que alegra o coração do Pai. Nós não podemos nos ressentir quando Deus se alegra, nós não podemos não perdoar quando Deus já perdoou. Meu pai, a pessoa já se acertou com Deus? Já se acertou com Deus? Perdoa você também. Perdoa você também. A pessoa já deu demonstrações claras da sua intenção de se acertar com Deus. Então se alegre com a alegria do Pai. Perdoe você também. O nosso Pai é um Pai que busca a conciliação entre os filhos. Quem entendeu diz amém. O nosso Deus é um Deus que abraça, recebe, lava, dá roupa nova e limpa. E agora, pode abraçar e beijar, não tem mais cheiro de porco. Quem entendeu diz amém. Não tem mais aquele cheiro de porco. Aquele cheiro já foi removido. Agora é um cheiro novo, um cheiro de filho. Tem aqueles shampoozinhos e creminhos e coisinhas, né, de nenê, né? Não tenho filho, mas eu tenho cachorrinha. Quando elas voltam do banho, que cheirinho bom. Elas querem sair, eu abraço, vem cá. Quando Deus lava, Ele deixa cheirosinho, amém? Quando o sangue de Jesus passa pelas nossas vidas, a restauração é plena, é completa, e isso pode ser percebido por todos à volta. Meu irmão, minha irmã, o Pai Celestial agora está saindo de uma festa em busca de alguém que não quer participar dela.
entra na festa. E participa desta minha alegria, que é de restaurar, que é de reconciliar, que é de receber de volta, que é receber de novo. Abra o seu coração para que a alegria seja completa. Abra o seu coração para que a restauração seja plena. Abra, porque o que Deus faz, Ele faz do começo ao fim. E Ele volta, Ele é aceito como filho, e agora Ele quer estar junto com o Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus, Deus hoje nos falou através de parábolas, amém? Deus hoje nos falou através de parábolas. E hoje, com certeza, essa palavra que foi dirigida a toda a igreja foi ouvida, foi recebida por cada coração de uma forma diferente. E é tão surpreendente a forma como o Espírito Santo de Deus trabalha em nossos corações, né? Como Ele ilumina o nosso entendimento e nos habilita a ouvir a voz de Deus. Às vezes acaba o culto e lá na porta, você viu? Hoje Deus nos falou a respeito disso. A pessoa fala, não, Deus nos falou a respeito disso. Deus nos falou, na verdade, a respeito disso e daquilo. Mas soou como um forte estrondo de um trovão do coração de uma pessoa de uma forma e de uma outra pessoa de outra forma. O Pai Celestial hoje está contente, amém? Porque existe uma obra de restauração em curso. Porque existe gente que agora vai dar valor às coisas que vêm da mão do Pai. Vão valorizar, acima de tudo, mais do que a herança, a casa e a presença do Pai. Louvado seja Deus. Valorize a presença, a companhia e a comunhão com o Pai. Valorize, sobretudo, a comunhão com o teu esposo, a comunhão com a tua esposa. Acontece comigo e com certeza também com você, né? Porque é assim. Quando nós temos uma tristeza, uma frustração na vida, quando a gente leva um tapão forte da vida, né? Qual é a primeira pessoa com quem a gente vai compartilhar as nossas dores de cotovelo? Aquela pessoa com quem a gente tem mais afinidade, aquela pessoa de quem a gente mais gosta. E que temos a certeza, é a pessoa que mais gosta de mim. Quando eu levo um tapão na vida, eu ligo para minha esposa na hora. Ah, mas quando alguma coisa dá certo, Juliana, deu certo, se alegre comigo, deu certo. Deu certo. Qual é a pessoa com quem você tem mais afinidade, a ponto de compartilhar as tuas alegrias? Com Deus, com a sua esposa, com sua esposa? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Amém? É legítimo, é natural, é próprio que as mulheres por vezes esqueçam seus esposos e vão fazer coisas de mulheres, né? Abro um parênteses aqui. Como demora a fazer as unhas, né, irmão? Pelo amor de Deus. Não dá para inventar uma maquininha, não? Pss, pss. Dá para ir, dá para jogar bola, dá para voltar e a mulher tá lá ainda, né? Pé e mão, né? Às vezes é próprio de mulheres fazer coisas de mulheres e os homens fazer coisas de homens, né? Eu, quando tinha 10 anos a menos e 30 quilos a menos também, gostava de jogar bola. Agora os joelhos já não aguentam mais, né? É legítimo. Mas aquela alegria é ali, é pontual. Volta para sua esposa e se alegra o resto do domingo com ela. Amém. De igual modo, esposa, se alegre com o seu esposo. Se alegre com o seu filho. Se alegre com a sua filha. De forma muito clara, o Senhor, o Espírito Santo, me mostra aqui o cuidado de Deus sobre o lar. Amém? O lar tem que desfrutar da plenitude da bênção de Deus. Valorize o seu lar. Valorize a sua posição no lar. Valorize as pessoas que compõem o teu lar. Valorize. Valorize. Para nunca, jamais
perder. Quem crê nisso, diga amém. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Ainda me faltam aí 30 segundos para fazer uma oração. Se o seu esposo, a sua esposa está do seu lado aí, ou ainda o seu pai, sua mãe, dê a mão. Dê a mão para ele, dê a mão para ela. E coloque a outra mão no coração. Porque esse teu coração tem que ser um coração restaurado, reconciliado e conciliado. Amém? Com Deus e com esta pessoa que você tem aí na sua outra mão. Deixa Deus entrar no seu lar com uma onda de alegria, amém? E quando alguém de fora for chegando, o que está acontecendo aí? É que o meu lar é uma festa. O meu lar é uma festa. Louvado seja Deus. Chegou a hora em que o novilho cevado vai ser imolado. A ocasião especial. Glória a Deus. O seu lar vai ser alcançado por uma ocasião especial. Quem crê nisso, diga amém. Uma alegria que não é uma alegria corriqueira, é uma alegria desproporcional. Uma alegria sem medida. Se pede uma festa. Que o teu casamento seja uma festa. Que tudo o que acontece na sua casa seja uma festa. Em nome de Jesus. Quantos querem essa bênção para a sua vida? Diga amém. Fale com Deus então, fale com Deus. Soberano Senhor, Tu és aquele que é o Senhor da casa, o Senhor do lar. Tu és bendito Deus, Tu és amado Pai, o nosso Pai. E nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, dá-nos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós no devido tempo. Dá-nos a paciência e a prudência de compreendermos que existe um tempo certo para que o seu propósito se estabeleça, para que esta bênção, que tem sido o motivo das nossas petições e orações, chegue em nossa vida. Nós não queremos desperdiçar aquilo que vem da Tua mão, nós não queremos desfrutar daquilo que procede da Tua mão longe de Ti, ausentes da Tua supervisão e da Tua disciplina. Não, queremos estar junto de Ti, ó Pai. Queremos mais do que aquilo que está em Tuas mãos. Nós queremos a Ti, queremos a Tua face, queremos continuamente o Teu abraço, queremos comunhão contigo, queremos a Tua bendita pessoa. E nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, traz de volta aqueles que se ausentaram, restaura, meu Senhor, faz cair em si, meu Deus, aqueles que estão longe e que têm no seu coração um oco, um vazio que somente o Senhor pode preencher. Nós Te pedimos em nome de Jesus, preenche os nossos corações com a Tua presença, com a Tua satisfação, com a Tua alegria, e que esta bênção, meu Senhor, seja também uma realidade sobre as pessoas da nossa família, os que estão longe da comunhão contigo, sejam por Ti trazidos, amparados por Tua potente graça. Concede-lhes, Senhor, arrependimento para a vida e também fé para a salvação. E nós Te pedimos, Deus bendito, Deus santo, dá-nos nos alegrar com a alegria que vem de Ti, com a alegria da restauração, da reconciliação e da conciliação. Deus bendito, Deus santo, nos faz entender de forma definitiva que se o Senhor perdoou, nós também devemos perdoar, para que possamos entrar na festa, ó Deus bendito, e nos alegrarmos com a alegria da restauração. Quem crê nisso, diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.